Olá, caros amigos, tudo bem? Estamos hoje para falar da gota diária contra a idolatria. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhur Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo. Estamos hoje para fazer esse vídeo, como sempre temos feito, acerca da gota diária. Trabalho com a supervisão do Ravi Yaakov Genetskaric e o apoio do Morel pelo Márcio Braga. Hoje vamos falar aqui sobre o cristianismo judaico. Será que isso é verdade, gente? É difícil de entender, né? Imagine. Vamos lá o que a gente quer falar. Pare, pense, refresque sua cabeça, gente. O cristianismo judaico, hoje em dia, virou uma moda por aí dizer que o cristianismo é coisa inventada por Roma e que, originalmente, os primitivos seguidores de Jesus, de JC, a quem chamam de Yeshua, seguiam o judaísmo e que, desta forma, todos os demais seguidores ao longo da história deveriam fazer o mesmo, incluindo crenças e ritos judaicos em suas comunidades, a fim de que as raízes semitas da antiga fé possam ser supostamente restauradas. Na verdade, isso é um grande contrassenso, gente. Os primitivos cristãos eram qualquer coisa, menos judeus fiéis, tá, gente? Menos judeus fiéis seguidores dos princípios da fé de Israel. Vejamos a razão, tá, gente? A gente aqui não está para atacar nenhuma religião, não estamos aqui para atacar nenhuma crença, mas estamos aqui para expor a verdade, porque eu vivi enganado durante 30 anos na religião do cristianismo, tá? Segui um pouco o caminho daquilo que era chamado de messiânico. Não existe judaísmo messiânico, tá, gente? Judaísmo é judaísmo ortodoxo, nunca existiu. Isso é uma invenção que dos tempos para cá veio começar a ser feito, tá, gente? Para encaixar aros de verdade naquilo que é o judaísmo e não é verdade. Então vamos lá? Jesus não conhecia a Torá e nem os livros da religião de Israel. Jesus inventou textos e passagens inexistentes nas Escrituras. Exemplo disso ocorre quando ele diz que estava escrito que as pessoas deveriam odiar seus inimigos, Mateus 5:43, ou quando afirmou que quem cresce nele, segundo supostamente dizia a Escritura, rios de água viva fluiriam do seu ventre, João 7:38. JC, referindo-se a João Batista, igualmente inventou outra suposta passagem da Escritura, dizendo que os homens fizeram com ele o que desejaram, como está escrito, Marcos 9:13. Da mesma forma, ele forjou uma passagem que, segundo ele, aludia aos sacerdotes, violando o Shabat e ficando sem culpa, Mateus 12:5. Não bastasse isso tudo, ele ainda inventava outra passagem que traria da sua morte e ressurreição ao terceiro dia, Lucas 24:46. Tudo isso não passa de pura invencionice, ficção. Gente, imagine. Vamos lá, tá? Vamos parar. Nenhuma dessas passagens é real. Não bastasse isso, ele ainda cita textos de fato até existem na Escritura, porém quase sempre de forma distorcida e que mais parece com o que se encontra na versão grega da Septuaginta. Enfim, que tipo de judeu seguiria uma pessoa que ignorava profundamente o que dizia o texto com as suas próprias escrituras? Gente, o povo judeu jamais seguiria um personagem judeu fiel, praticante, jamais seguiria um personagem que ignora a escritura dada dos céus ao povo judeu. Tá? É a mesma coisa falar, Deus, tu errou, Deus, tu errou, agora tem um para consertar. Gente, imagine se isso encaixava assim na nossa cabeça porque aprendemos errado. Hoje não. Através do estudo, da profundidade, daquilo que nós nos dedicamos a conhecer, a buscar, né, entendimento,
como o escudo é uma grande arma, livre desses laços e armadilhas. Então, vamos lá, gente. Como nós estamos falando, o próprio NT evoca isso para mencionar os líderes da época, dizendo que aquela gente que o seguia era maldita por desconhecer o que diz a lei. João 7, 49. Não precisamos dizer mais nada, gente. Mais nada. JC ignorava a Alahá, a lei judaica e os costumes. JC e Eixo, que não quero falar o nome, ignorava ou desconhecia a Alahá. E podemos citar como exemplo o fato de que no suposto ceia de Pêssah, que ele realiza em sua chamada última ceia, ele viola a ordem normativa que inclui antes do vinho o Kadash, para só depois o pão, no caso, a Maksá. Na primeira ordem, bebe-se primeiro dos 4 copos de vinho. O ato de comer Maksá vem apenas entre a 7ª e 8ª ordem. Gente, só na 7ª e 8ª ordem, tá, gente? Você come a Maksá, você come o pão asmo. E ele partiu, só partiu o pão e o vinho depois. Vamos lá, não conhecia nada, não entendia. Expressou aquilo que é os seus parentes. Vamos lá. Mateus 26, 27, vemos que ele faz o contrário, começa pelo pão e só depois o vinho. Nota-se que nem mesmo outros elementos de Pêssah não são mencionados ou ingeridos, como ervas amargas, maror. Que espécie de judaísmo seria que esse que reinterpreta a tradição oral e até mesmo a bíblica, invalidando-a? Todo judeu praticante, até mesmo os menos estritos, sabem que a época em que se deve empunhar as 4 espécies de vegetais, o que inclui ramos de palmeiras e de cantar Roshana em Sukkot, a festa das cabanas. Os seguidores de JC fazem isso quando da sua entrada em Jerusalém, no lombo do jumento, porém em plena época de Pêssah, jogando ramos. Gente, calcule bem. 6 meses antes da época certa, ou seja, um anacronismo absurdo. Mateus 21, 8, 9. JC, Jesus parece aprovar a prática. Lucas 19, 39, 40. Apesar dos avisos dos fariseus, ou seja, não bastasse o erro crasso dos seus seguidores, vemos que JC apoiando e ainda tentando justificar, enfim, que tipo de judeu seguir uma pessoa que voltou-se contra Alahá, os costumes do seu próprio povo, senão um judeu relapso e alienado? Gente, é proibido criar uma nova religião. E o que o cristianismo fez, ou o messianismo, é uma nova religião. Porque a Torá fala não diminuir, não acrescentar. E JC, Yeshua, JC, colocar Yeshua, é o que acontece. É colocar 6 por meia dúzia, tá, gente? Porque nós vemos que todo o contexto histórico, as celebrações estão erradas. Jesus desonrou os sábios, isso em vários momentos, como por exemplo, quando ele diz que todos os sábios vieram antes dele, eram ladrões e salteadores, João 10, 8. Todos é uma palavra muito generalizadora, e toda generalização é estúpida. JC precisava que alguém o alertasse sobre isso. Se levarmos em conta a época em que JC teria aparecido antes dele, vieram, por exemplo, os jugotes, os pares, grandes mestres judeus da envergadura de Rabi Yehoshua ben Perahia, Nictai de Abel, Shimon ben Shacar, Eliel, o ancião, rotular todos que vieram antes como ladrões e pessoas de caráter duvidoso, além de ser uma generalização, ignorante é também um nítido exemplo de preconceito contra o seu próprio suposto povo. Por mais que a maioria do povo comum não fosse lá um grande exemplo moral, esses líderes antigos notáveis certamente não se encaixavam nesse modelo e se sobressaíam como figuras de proa do judaísmo dos seus dias. Grandes Sadiquim, é curioso que muitos
em sua ignorância, façam coro aos termos despreciativos usados por JC, Jesus, em relação aos sábios, sem saber, por exemplo, que os grandes mestres em que ele visava com suas críticas infundadas, lançaram as bases para uma conduta ética e coerente, mesmo em relação ao antagonista. Rabbi Shoperaí e Nikai Yervel, por exemplo, receberam uma tradição dos mais antigos que dizia ser o fundamento, julgar cada pessoa de uma forma favorável, ética dos pais 1:6. Enfim, que tipo de judeu seguiria alguém que desprezava profundamente os sábios, retratando-os como pessoas moralmente questionáveis, sendo o judeu secularizado e alheio à sua própria nação? Então, gente, nós temos mais aqui para falar e vamos continuar falando. Jesus e o fim do judaísmo. O Evangelho de João nos mostra que Jesus, falando com a mulher samaritana e concluindo o seu diálogo com ela, por meio das seguintes palavras. Bom, gente, vamos deixar para depois essa parte então, do JC e a mulher samaritana. Vamos deixar para depois, porque o contexto é muito grande. Mas o importante é vocês captar a mensagem do que nós estamos falando aqui. Chamar pessoas que falavam eticamente, julgue todos favoravelmente, falar eles são pessoas alienadas, eles eram ladrões, era isso, era aquilo. Gente, generalizar. Então, ele é o primeiro a fazer julgamento, o seu ensinamento falava, não julguei para que seja julgado. E estava julgando o próprio povo, que é povo dele, os sábios que ensinaram a ele. É falta de lucidez. Acorda, gente. Estudem, porque o estudo, a dedicação e o conhecimento é uma arma para nos livrar desses laços, dessas mentiras de mais de 2000 anos de mentira e de engano. Graças a Hashem, estou livre do cristianismo, abracei o judaísmo, hoje não sou judeu, mas sou bem noa, caminho com as 7 leis. Quer saber mais? Vem estar conosco na nossa Beit no Friburgo, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. As portas estão abertas, vem nos conhecer, congregar, estamos prontos. E outra coisa, não somos anticristo não, tá? Essa palavra não existe na Torá, não existe no Tanar, tá bom? Anticristo, né? Anti-ungido, anti-messias, não existe. Isso é uma invenção pagã de pessoas, de termos, de pessoas que querem abafar a Torá, o judaísmo. Então estamos aqui pela verdade, e na busca pela verdade. Baruch Hashem está conosco, Mashiach já.